acho que eu estou vendo aqui eu fechei muitas janelas, pode ser que dê certo. Certo? Pois bem, como a gente está com o nosso tempo muito avançado, né, porque a gente já deveria ter encerrado, eu vou colocar aqui os slides e fazer essa apresentação aqui de uns 20 minutos. Mas vamos combinar uma coisa, Na quarta-feira, né, quarta-feira à tarde, eu tenho uma aula com os primeiros anos da tarde, ok? Então vai ser essa mesma aula. Então essa aula que eu estou colocando aqui para vocês, essa aula que eu estou fazendo aqui para vocês, né, da manhã, com os primeiros anos, vou fazer também com a turma da tarde. Então, se alguém tiver interesse, né, e aí quiser ver o restante da aula, vocês podem estar entrando na turma da tarde na quarta-feira, mas se não, não tem problema, né, esse pedacinho aqui vai ficar gravado, a outra aula do turno da tarde também vai ficar gravada, e aí depois vocês vão poder acompanhar o restante, certo? Então, como a gente avançou muito no tempo, né, devido a esse problema técnico, que não foi muito simples de resolver, e eu acredito que agora vai dar certo, a gente vai tentar aqui iniciar, certo? Então, acompanhe, se ficar lenta a conexão, vocês me falem, certo? Então, tá aí o título da nossa aula. Então, nas nossas aulas de física relacionadas a esse assunto, quando a gente for representar uma onda, a gente vai desenhar ela dessa maneira aí, certo? Veja que ela tem um bucho em cima, certo? E tem um bucho embaixo. E ela tem esse movimento, né, de oscilação, subindo e descendo. Então, toda onda, inclusive o som, né, o som é uma onda mecânica, ele tem um tipo de propagação parecido. Quando eu falo propagação, é a forma que a onda tem de se mover no espaço. Então, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, elas são as responsáveis por transmitir imagem, áudio pelo espaço. Então, quando você está com o seu aparelho ligado, que alguém liga para você, né, essa informação, ela está chegando até o seu aparelho por essas ondas. As ondas eletromagnéticas, elas são invisíveis. Então, elas vêm carregando essa informação, tanto a imagem como o som, certo? Essas são as ondas eletromagnéticas. Inicialmente, para a gente, o que a gente vai estar fazendo aqui? Né? A gente vai estar descrevendo essas ondas. Né? Como é que a gente faz para calcular uma onda? Né? Como é que a gente faz para determinar a velocidade dela? Como é que a gente mede uma das características dessa onda, que é chamado de comprimento de onda? Então, essas coisinhas, certo? Então, para iniciar, o que eu vou dizer aqui para vocês? Vamos começar pelas ondas que são visíveis, que são as chamadas ondas mecânicas. Então, essas ondas mecânicas, por exemplo, quando você joga uma pedrinha num lago em que as águas estão paradas, né? Tá lá o lago, ele não tem nenhum movimento ali, a água tá paradinha, parece um espelho, aí você vai e joga uma pedrinha lá, ó, pá. Quando essa pedrinha alcança a superfície do lago, o que você vê se formando? Você vê se formando ondas, uma onda? tal como está nessa figura. Isso. Essas ondas que se formam, certo? Elas são circulares. Então, o que você observa? A pedrinha cai, aparece uma onda que ela vai se propagando até o momento que você não... Até ela sumir, ela desaparece, essas ondas. Então, qual é a ideia por trás disso? Essas ondas que se formam no lago, elas são, primeiro, ondas circulares, e elas são formadas por um meio material, que no caso é a superfície da água, certo? Então, você vê essa onda se movendo de maneira. Então, algumas características da onda, eu vou ficar apresentando aqui para vocês. Então, primeiro, vamos pegar um outro tipo de onda que você pode observar, que é quando você prende uma corda, como vocês estão vendo na figura, você pega uma extremidade dela, fixa na maçaneta de uma porta. E aí pega a outra extremidade e você começa a sacudir. Certo? Eu acho que em algum momento da vida de vocês fizeram algum tipo de coisa parecida, né? Então eu vou até trazer uma imagem mostrando isso, ó. Não sei se vocês estão vendo. Então tá aí o sujeito, ó, ele tá na extremidade da corda, Eu vi. né, sacudindo essa corda, ó, certo? Subindo e descendo ali, ó, sacudindo essa corda. Então,
quando você faz esse tipo de experiência, certo? Você vai estar produzindo uma onda. Isso aí é um tipo de onda. Veja que a corda, ela oscila. Essa é a palavra que a gente utiliza na física para descrever o movimento dessa corda. Ela está oscilando. Quando eu digo oscilar, é que os pontos dela sobem e descem, certo? Então, isso aí é o movimento característico de uma onda. Que tipo de onda é essa? Primeiro, é uma onda mecânica, certo? Por quê? Porque a onda está se propagando no meio material, no caso a corda, né? Uma onda visível, material. É uma onda transversal. Por que ela é transversal? Porque a oscilação dela está se dando na vertical, certo? Você vê os buchos dela, né? Eu vou chamar de bucho, na verdade, é um nome feio, né? Você tem que chamar de crista, a crista da onda, né? Vocês já ouviram essa expressão em algum momento. Ah, o fulano, né? Fulano está fazendo sucesso, está na crista da onda. O que significa isso? Significa que ele está no topo da onda, ou seja, daquela onda, daquele movimento lá cultural, né? No caso aqui da nossa onda mecânica, é o topo da onda, é a crista dela, está lá em cima. Já a depressão, ela está embaixo, né? Que são os picos da onda, certo? Então, tem os picos, tem as depressões. Então, vamos voltar bem aqui o outro slide. Então, se você começar a sacudir uma corda presa a um objeto fixo, para cima e para baixo, de forma periódica, né? Ou seja, como o sujeito está lá, de forma periódica, sem parar, procurando manter um ritmo, forma-se uma sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda. Isto é, forma-se uma onda periódica. Então, quando eu falar Professor, em onda precisa periódica, copiar, precisa? não precisa copiar não, porque eu vou deixar os slides lá para vocês, eu vou deixar disponível. Assim como vou deixar o Ok. vídeo também da aula gravada, certo? Então não se preocupe em copiar por enquanto não. Vocês vão usar caderno, vão usar lápis, caneta, quando a gente tiver, quando eu passar alguma tarefa para vocês fazerem. Inclusive, hoje eu vou até deixar uma tarefa já inicial, baseada aqui no que a gente está vendo, para vocês responderem. Só que eu vou disponibilizar o link para vocês terem acesso à tarefa. Vou deixar lá na turma virtual. Tá bom, beleza. Beleza? Então, por Beleza. enquanto, vocês vão vai ter acesso aos slides mais tarde. Então, beleza. Tá aí a onda, né? Ela é uma onda periódica, porque ela fica oscilando, né? Você está lá num ritmo constante, fazendo ela oscilar, e aí você produz essa onda que é esses pulsos que vão se propagando aí no espaço enquanto você movimenta a corda. Beleza. Então, olha só, uma onda é, portanto, uma perturbação, né? Entenda essa ideia da perturbação como esse momento em que você produz esse movimento de oscilação na onda. Por exemplo, se você enxerga um lago, o lago está lá com a água paradinha, aí você joga uma pedra, vai produzir aquelas ondas, o que foi que você fez? Você produziu uma perturbação naquele meio ali que estava calmo. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, uma onda é, portanto, uma perturbação que se propaga em um meio sólido, líquido ou gasoso, ou até mesmo no espaço vazio, que é o vácuo, que é o caso das ondas eletromagnéticas, como eu falei para você, né? Quer dizer, a luz, as ondas de rádio, né, as outras radiações, todas elas são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, diferente dessas ondas aqui na corda, essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Ou seja, elas atravessam o espaço vazio. Ou seja, não precisa de um meio material para se propagar. Essas ondas, elas são bem mais interessantes, gente. Mas vamos pegar primeiro o gancho dessa onda mecânica, que é a onda na corda, para a gente poder entender todo o processo, inclusive nas ondas eletromagnéticas, certo? Então, aqui, eu estou mostrando aqui, deste lado da tela, né, o sujeito lá, movimentando a onda, e estou representando essa onda aqui numa outra figura, pegando um ponto dela, né, esse pontinho preto aí, ó. Então, veja, ó, observe que a corda, ela continua no mesmo lugar, certo? Continua no mesmo lugar como? Está oscilando, né, mas continua no mesmo lugar por quê? Porque cada ponto dela só sobe e desce quando os pulsos passam por ele, pela corda. Então, né, quando você faz essa experiência, né, amarra uma fitazinha em qualquer posição da corda, porque toda onda, ela só transporta energia, ela não transporta matéria,
certo? Quando eu digo matéria, é, por exemplo, aquela fitazinha que você pode, por exemplo, fixar na corda, aquela fitazinha você não vai ver ela se movendo junto com as cristas. Caiu, gente, a conexão? É porque ficou lento, né? Foi. Pra vocês. Tava travado. Tá tranquilo aí? Voltou, tá de boa, tá de Aqui boa, pra mim tá tá de tudo boa. bem. Tá Tá travando. de boa, né? Tá, Certo, ok. Ok. Pois então, gente, o que que acontece? Se você marca a fitazinha na corda, você não vai ver aquela fitazinha se propagando junto com as cristas. Ou seja, essa fita, que no caso aqui eu estou mostrando com um pontinho preto, ó, ela vai só subir e descer. Por quê? Porque a onda, ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Então isso é importante, eu quero que você já fixe isso na sua mente. Né? Quando perguntarem para você, o que é que uma onda transporta? Ela transporta matéria? Não. Ela não transporta objetos físicos, materiais. Ela só transporta energia. Certo? Isso é importante na física, demais, demais, demais. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó, com as características Que da tipo onda. de energia, professor? Energia térmica, certo? Energia cinética, que é energia de movimento, certo? Energia térmica, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, né, elas transportam energia térmica a tal ponto que, por exemplo, você usa seu aparelho, você vê ele esquentar um pouquinho quando você recebe aquela onda, né, que é a informação, um áudio, um vídeo, né, e você fica falando ali, você vê que o aparelho esquenta um pouquinho, ou seja, aquela energia ali transporta calor, transporta energia térmica. Todas as radiações, né, elas, que são ondas eletromagnéticas, elas transportam esse tipo de energia, uma energia térmica, né? Ela transporta calor. Então, tem essa característica. Então, não no caso das ondas mecânicas, como essa onda na corda que a gente viu, como a onda no lago, né? A energia é cinética, né? Que você vê a onda ali se propagando, né? Mas, geralmente são esses tipos de energia cinética, energia potencial, energia térmica, certo? Então, olha só. Entendi, obrigado. Ok. Alguém perguntou alguma coisa? Certo. Ok, ó. Outra característica da onda, gente, aí eu vou chamar a atenção de vocês, é a amplitude e o comprimento de onda, certo? Então, o que seria a amplitude da onda? Em poucas palavras, seria a altura dessa linha aqui tracejada, que divide a onda no meio, tá vendo ela aqui, ó? Seria essa altura aqui, ó, dessa linha tracejada até uma crista, ou então dessa linha tracejada até um vale, ou até uma depressão, certo? Eu não vou usar essa palavra depressão porque é triste, né? Vamos usar a palavra vale. Ou então até um vale. Então isso aí caracteriza a amplitude da onda. Professor, a tela sumiu para mim. Opa, sumiu. É a questão da conexão, ou a minha ou a sua. E quando some assim... Pra mim Tá normal. Eu acho que é a Carlos aí dela. tá normal. É a dela. A minha tá parecendo. Pode ser a sua conexão que pode ter ficado ruim, mas é assim mesmo. Olha, para vocês que não puderem acompanhar assim, certo? Porque a conexão tá ruim, eu vou deixar essa aula, ela vai ficar gravada, viu, gente? Aí vocês vão poder acompanhar, porque eu acho que gravada, ela não vai estar com esses delays, não, que eu tô gravando aqui do notebook, certo? Então, gente, olha, são as duas características que eu quero que vocês já percebam aqui, certo? Então, é a amplitude da onda, que é essa distânciazinha, né, que vai da posição de equilíbrio dela até a crista ou até um vale, e o comprimento de onda. O que é esse comprimento de onda? É a distância de uma crista a outra ou de um vale a outro. Então, a figura está mostrando aí, viu, gente? Então, veja, ó, eu tenho duas figuras de uma onda numa corda, e essa figura de cima, se você comparar com a de baixo, você vê que a amplitude dela, ela é maior, né, tem uma amplitude maior do que essa de baixo. Não sei se vocês estão percebendo. Né? Então, a amplitude, ela diz respeito à altura da onda. Então, por exemplo, você vai para o mar, né? Aí no mar, você vê uma onda imensa chegando. Aí você vai se lembrar da aula. Eita, aquela onda ali, ela tem uma amplitude muito grande. Né? Então, a amplitude é exatamente isso, é a altura da onda. Certo? Aí você vê uma outra onda menor, aí ela vai e quebra na praia, aí você diz assim, poxa, ela quebrou com amplitude pequena, que ela chegou pequena, ou seja, a amplitude dela era menor. Então, não esqueça desse detalhe. Professor, Oi? essas ondas, elas são finitas ou é de acordo com o objeto que a produz? É de acordo com a fonte, é de acordo com o objeto que produz. Então, por exemplo,
o caso lá do sujeito que está sacudindo a onda, né? Como eu dei como exemplo. Então, se ele movimentar com mais intensidade o braço dele, né, ele vai produzir uma onda com uma frequência de oscilação maior. Então, ela vai ser uma onda mais intensa, certo? Agora, se ele sacudir ela mais lentamente, aí ele vai produzir pulsos mais lentos. Então, você vai então dizer... depende da força do movimento, né? Depende da fonte, né? Depende da força do movimento que você vai dar lá, no caso específico aqui da onda na corda. Porque em outras situações, por exemplo, nas ondas eletromagnéticas, essa fonte vai depender de quem está fazendo a recepção. Né? Tem uma antena que está colocada lá, sei lá, do outro lado ali do rio. Né? Aquela antena vai emitir uma onda para chegar aos aparelhos das pessoas, né, que estão conectadas ao sinal da Oi ou da Claro. Né? Então, o sinal vai depender de como aquela fonte está oscilando lá naquela antena, entendeu? Isso no caso da onda eletromagnética, certo? Criando energia, né? Isso. Porque é uma coisa que depende da energia. O que é que eu quero que vocês entendam? É que quando eu falo em energia da onda, toda onda, ela carrega energia. A energia é justamente isso que está na dependência da fonte, né? A intensidade dela, quanto que ela transporta de informação, quanto que ela transporta de calor. Então, essa intensidade da onda, ela se manifesta na forma de energia, certo? Então, é importante, principalmente no caso das ondas eletromagnéticas, certo? Então, eu quero que vocês gravem essa primeira parte aqui. Amplitude é essa distânciazinha, você pode medir ela com a régua, né? Você pode medir ela em centímetro, em metro. E o comprimento de onda, ele é essa outra distância aqui na horizontal, que é a distância de uma crista a outra ou de um vale a outro. Veja que eu represento esse comprimento de onda, eu represento ele com um símbolozinho grego, né, que é essa letrinha aqui, eu não sei se vocês estão observando, ó, que eu estou destacando aqui, ó. Essa letrazinha, ela é uma letra grega, é um símbolo... Eu não tô vendo, sumiu para mim, professor. Pode ser a tua conexão, que a minha aqui está funcionando, né? Os demais estão podendo ver? Tá Sim, isso tá usando Tá funcionando normal. Oi, fibra. É normal. Professor, eu tô perguntando que horas ela vai terminar. Não, já vai terminar, eu já vou concluir aqui, porque como a gente teve todo esse problema, eu coloquei só essa primeira parte aqui para vocês, viu? Aí, como eu disse para vocês, eu vou deixar essa primeira parte gravada. Se vocês quiserem ver a segunda parte, vocês acessem o link da aula na quarta-feira, que eu vou dar para os alunos da tarde, de primeiro ano, certo? Mas tô fechando aqui, tô terminando. Então, gente, ó... Não, vai ser outro link, eu vou deixar disponível lá para você, vai ser outro link. Tá bom. Mas olha, gente, beleza? Pois olha, gente, só para a gente encerrar essa primeira parte aqui, eu tô colocando uma figura que está mostrando a onda em movimento, vocês estão vendo aí? Eu tô destacando aqui na figura, ó, o comprimento de onda. Eu vejo que eu não coloquei a palavra, eu coloquei o símbolo. Então, esse símbolo aqui, toda vez que aparecer, ele vai expressar o comprimento de onda. O que é esse comprimento de onda? É a distância de um bucho desse para o outro, tá vendo? Ou de um vale para o outro. Então, esse é o comprimento de onda. O que são os nodos e o que são os ventres? O ventre, ele é justamente esse bucho, que eu chamei de bucho, né? E os nodos são esses pontinhos aqui, ó, que estão destacados, que é onde a onda, ela corta a posição de equilíbrio, que é essa linha de azul aqui, certo? Então, gente, olha, eu vou deixar essa primeira parte gravada, certo? Já que a gente teve toda essa problemática aqui da aula, né? Porque teve esse problema técnico aí, mas eu vou disponibilizar a gravação para vocês poderem assistir essa primeira parte depois, certo? Porque teve gente aqui que eu acho que foi a conexão ficou ruim, aí os slides ficaram caindo, as imagens não ficaram aparecendo, certo? Mas eu vou disponibilizar o link dessa primeira parte, para vocês assistirem lá. Vou criar o grupo, né, só para nossa disciplina, e vou inserir vocês lá também, certo? E aí, no mais, fica aí combinado, para quem quiser participar, não é obrigatório, gente. Se vocês não quiserem participar da aula de quarta-feira, porque eu vou fazer essa mesma aula com os alunos da tarde, primeiro ano, mas se vocês tiverem interesse em ver a outra parte, aí vocês acessem lá o link, eu vou deixar disponível para vocês também, certo? Mas aí fica combinado para a aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira vai dar tudo certo,
Prometo a você, não vai ficar essa confusão aqui dessa conexão, viu? E aí, se ficar caindo, né, digo a vocês, vai ser não por causa da minha conexão, mas de repente por causa da conexão de vocês. Professor, essa aula de quarta-feira, que horas? Oi. Essa aula de quarta, gente, eu vou tentar marcar para 15 horas, que é 3 da tarde, viu? Vou tentar marcar com os alunos da tarde, beleza? As suas aulas são toda segunda-feira, é? Para você da manhã, as aulas de física são às segundas-feiras. Para os alunos da tarde, as aulas de física são quarta-feira, beleza? Beleza. Ok. Beleza. Então, toda segunda-feira tem a sua aula, né, Toda professor? segunda-feira vai ter a nossa aula. Eu vou fazer um esforço de fazer a nossa aula assim, dessa maneira, beleza? Se acontecer algum problema Ok. que realmente não for possível transmitir uma aula ao vivo, aí eu vou gravar uma aula, vou deixar para vocês, ou então vou usar só a plataforma, Classroom. Beleza, gente? Beleza. Tá bom, Ou fica então melhor. Beleza. Beleza. Ou então fica combinado, certo? Então agradeço a presença de vocês e aí a gente combina aí para um próximo encontro, ok? Vou deixar o link também, de uma atividade para vocês começarem a fazer, certo? Vou disponibilizar na sala virtual, vou disponibilizar lá na plataforma Classroom, beleza? Dessa primeira aula, desse primeiro encontro. Pois então, até mais, gente. Falou, meu bem. Tchau, Tchau. professor. Valeu, tchau. Tchau. Falou, beleza. Falou, valeu. Tchau. Agradeço demais a presença de vocês.